história da paciente que fugiu de uma unidade de saúde depois que ela recebeu uma informação de que seria transferida para o hospital de campanha na Grande São Paulo. Me dá a imagem da Edna aí, por favor. A Edna, ela estava com bronquite. Ela chegou no posto de saúde sentindo falta de ar. Os médicos logo suspeitaram que pudesse ser coronavírus. E aí, o que os médicos fizeram? Pediram a transferência dela para o hospital de campanha. Só que o hospital de campanha só atende pessoas com coronavírus. A Edna ficou no desespero, falou, não quero ir não. Ela discutiu com os médicos ameaçaram chamar a polícia. A Edna, então, fugiu do posto de saúde e foi para uma clínica particular para fazer o teste do coronavírus. O resultado foi negativo para a Covid-19. A Mary conversou com a dona Edna, ela está revoltada com a postura dos médicos, porque assim, ela tem bronquite, ela sente falta de ar. Ela foi lá no hospital para explicar para o médico isso. E eles suspeitaram de Covid-19. Imagina só, queria mandar a mulher do grupo de risco para o hospital de campanha. Povo despreparado, viu? Vamos ver essa reportagem. Todo ano é sempre a mesma coisa. Eu tive febre primeiro, tive tosse, falta de ar. Edna, de 42 anos, sofre de bronquite desde a infância. Na maioria das vezes, ela consegue tratar a doença em casa. Mas quando os sintomas se agravam, o jeito é recorrer ao atendimento médico. Foi o que ela fez, mesmo com medo de se expor em plena pandemia do novo coronavírus. Para me melhorar de verdade, eu tenho que tomar uma medicação, tomar inalação e aí eu fico bem. Volto para casa e fico bem. Edna procurou essa UPA que fica aqui no Jardim Caiubi, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. E que, como vocês estão vendo, a unidade vem atendendo pacientes com suspeita ou não da Covid-19. Aqui, Edna foi consultada e também passou por exames. Porém, antes de sair o resultado, Edna já foi diagnosticada com o novo coronavírus. Edna levou um baque, afinal estava se cuidando. Por ser do grupo de risco, ela, o marido e a mãe estavam isolados. Eu não saía de casa, minha vida era aqui, eu faço marmitex aqui, mas eu não tinha contato com ninguém, nem para fazer compras eu saía, era meu marido que saía. Sempre cumpri a quarentena já com medo, porque eu já sou grupo de risco, na verdade, né? A comerciante tentou argumentar isso com o médico, mas não adiantou. Aí eles me colocaram num quarto lá, onde já tinha outras pessoas com Covid. Tinha um cara também que estava com tuberculose. E lá eu fiquei o dia inteiro sem ter nenhum acompanhamento médico, só medicação que as enfermeiras estavam me dando. Era uma sala com quantas pessoas no total? Tinham 3 pessoas, 3 com Covid e uma com tuberculose. Tinham 4 pessoas nesse dia. E o pior ainda estava por vir. É que depois de ter sido, segundo ela, obrigada a passar a noite internada na UPA, Edna soube por outro médico que a examinou que seria transferida para um hospital de campanha. Eu fiquei assustada, né? Falei para ele, não, doutor, o que eu tenho é bronquite, né? Todos os anos eu tenho os mesmos sintomas. Aí ele, não, isso não é bronquite, isso é Covid. Mais uma vez, ela tentou argumentar. Pediu que o médico aguardasse o resultado do exame que havia sido feito no dia anterior, em vão. Aí ele falou assim, eu trabalho no Santa Marcelina, eu lido com esse caso todos os dias, eu sei muito bem quando um paciente tem Covid ou não, e você tem Covid. Aí eu falei, impossível, você não pode falar isso sem ter um exame. Aí ele falou assim, eu sei o que eu estou falando e você vai ser transferida hoje. Ele falou que eu ia para o Ibirapuera. Aí eu peguei e falei assim, não, eu não vou ser transferida, eu não quero ir. Aí ele falou assim, você não tem o que querer. Você vai nem que seja com a polícia, mas que você vai, você vai. Uma enfermeira que acompanhou tudo teria ficado indignada, revela Edna. Quando o médico saiu, ela falou assim para mim, ele não pode falar assim com você, eu estou indignada. Você não é obrigada a ir para qualquer lugar, você não precisa ir sem você querer. Você não precisa ser transferida sem você querer. Aí eu peguei e falei assim, agora, o que eu faço? Aí ela pegou e falou assim... Aí ela, deu a entender, né? Se eu fosse você, fugia. Roberto, quando soube que a esposa seria transferida, ficou desesperado. E também tentou conversar com os médicos. Explicar que ela corria riscos de contaminação. Porque eu moro com ela há 13 anos. Quando chega essa época... do mês 5, 6 até o mês 9, ela fica resfriada. E você tentou argumentar? Falei tudo que eu tinha que falar.
Falei, pelo amor de Deus, que tinha que esperar. Se fosse para aguardar aqui na UPA, poderia aguardar o resultado, que nós ficava de plantão. Não tinha problema. Transferência. Antes da transferência, que nós até esperaria, entendeu? Com muito medo e pior, se sentindo ignorada, Edna decidiu fugir da UPA. A comerciante aproveitou uma brecha da enfermeira e foi embora, sem nem olhar para trás. E eu juntei minhas coisas, calcei meu tênis e saí. Nem máscara eu coloquei, só saí desesperada. Aí na hora que eu abri a porta para sair, eu escutei uma das enfermeiras gritando lá atrás. Olha ela, olha ela, olha ela. E eu nem olhei para trás e saí correndo. Apesar de ter praticamente certeza de que todos aqueles sintomas, a falta de ar, a tosse, a febre, eram consequência da bronquite que Edna diz ter desde que nasceu, ela quis tirar a prova. Tanto que, depois que conseguiu fugir da UPA, a Edna passou por um teste, ela fez uma sorologia. Ela tirou sangue para ter certeza de que tinha ou não tinha tido contato com o vírus. Pagou R$330 por esse teste. E vejam só o resultado, ó. Não reagente. Fiz o exame e saiu em 15 minutos o resultado. E no exame o cara falou, você nunca teve contato com o Covid. Edna diz que se fosse preciso, faria tudo de novo. Eu tenho certeza que se eu tivesse sido transferida, eu tinha pego o Covid ou eu tinha pego uma outra doença pior. Edna ainda não está totalmente recuperada, né? Ela afirma que ainda sente um cansaço, um pouco de falta de ar. Ela tem ficado mais tempo em repouso, saiu aqui para falar com a gente, né? Mas essas saídas acontecem de forma muito isolada ainda. Mas o que é importante frisar é que voltar para uma UPA nesse momento, procurar um auxílio médico diante de tudo que nós estamos vivendo, você vai evitar ao máximo agora. Com certeza. O tratamento vai ser em casa. Na UPA eu não volto mais. Eu peço para Deus para ninguém ficar doente, porque eu tive que levar ela em último caso, que ela não aguentou mesmo, entendeu? Eu estava sem condições de andar, de nada, eu tive que levar ela. Mas fora isso aí, se vocês pudessem tratar em casa, puder tomar medicação, fique em casa porque tá feio o negócio aí. Ainda traumatizada com tudo que viveu, Edna faz um apelo aos profissionais de saúde. Eu acho que os médicos têm que prestar um pouco mais de atenção no diagnóstico que o paciente já diz ter, no quadro clínico que a gente já tem. Ouvir, né? Ouvir, porque eles acham que eles são donos do mundo, que eles sabem tudo e que tudo é Covid. O pulmão está manchado? É Covid. Você está com falta de ar? É Covid. Não é assim que funciona, nem tudo é Covid. Meu Deus do céu, já pensou se levam essa mulher lá para o hospital de campanha? O risco era grande, né? Deixa eu conversar com a Mary. Ela tá lá com a família lá, acompanhando de perto essa história. Ô Mary, me conta uma coisa, como é que tá a dona Edna agora? Matheus, que situação, né? Que história. Ó, ela ainda não está totalmente curada. Quem tem bronquite sabe que as crises, elas vão, né, e voltam, enfim. Ela tem uma certa dificuldade para respirar. Vez ou outra, ela precisa fazer inalação com medicamento, tá tomando antibiótico, mas ela já se decidiu. Para a UPA, ela não volta mais. Porque, como você falou, já imaginou o risco se ela fosse, de fato, transferida para um hospital de campanha? Ela que é do grupo de risco, já tem uma dificuldade muito grande de respirar, principalmente no tempo que nós estamos agora, né, que é o período de frio. Certamente ela seria contaminada. Lembrando que ela fez o teste numa clínica particular e o resultado foi negativo. E ela também passou por um teste com aquele do cotonete, né, que pega a secreção do nariz lá na UPA. Mas esse resultado, ela não foi informada do que deu, se foi positivo, se foi negativo, porque ela literalmente fugiu da UPA. A nossa produção também tentou contato com a administração da unidade de pronto atendimento do Jardim Caiubi, em Itaquaquecetuba, para entender por que os médicos tiveram essa postura, já diagnosticaram a Edna com a Covid-19 antes que o resultado fosse divulgado, mas até agora nós não recebemos uma explicação, não recebemos nenhuma nota. E ficou alerta, né, para as pessoas tomarem cuidado, enfim, porque se a Edna não tivesse ouvido, digamos assim, a voz da consciência, se ela não tivesse definido a vida dela, pode ser que o pior tivesse acontecido, né, Matheus? É isso. Agora tem também uma outra questão. Não é todo mundo que dispõe de R$300, né, Mary? Para poder fazer um teste numa clínica particular, né? Graças a Deus, ela conseguiu, ela pagou esse teste, ela fez esse teste, recebeu o diagnóstico dessa negativa, recebeu uma boa notícia para a vida dela. Agora a gente tem que se colocar no lugar
de milhares de brasileiros que estão em situações muito parecidas. Pessoas que apresentam sintomas, pessoas que de repente estão lá com uma tosse já há alguns dias, uma dorzinha de cabeça, aquele desconforto, que procuram uma unidade de saúde e são imediatamente tratadas como se tivesse a Covid-19. É difícil, né, Mary? Poxa. Sem dúvida nenhuma. E o que chamou muita atenção no relato dela foi que ela foi avaliada por 2 médicos, né? Um médico no dia 28, outro médico no dia 29. E o que ela frisou muito para a nossa equipe é que ela tentava explicar: doutor, eu sofro de bronquite todos os anos, eu tenho esses mesmos sintomas. Tanto eu quanto meu marido, a minha mãe, nós estamos isolados porque eu sou do grupo de risco. Então, assim, a chance dela ter a Covid-19 era muito pequena e ela tentava dizer isso. Ela pediu, inclusive, que essa transferência para um hospital de campanha só acontecesse depois que o resultado do exame fosse divulgado. E o médico, segundo a Edna, agiu com muita truculência, com muita estupidez e disse que ela iria sim para o hospital de campanha, nem que fosse acompanhada da polícia. A Edna fez só uma coisa, pegou as coisinhas dela, aproveitou a brecha da enfermeira e fugiu, Matheus. Tá certo, que história. Mary, obrigado, viu?